Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de A a Z e hoje eu tenho o prazer de receber um velho amigo, Rony Santos, que é gestor de tráfego e vai trazer hoje um tema bem interessante e super legal para ser discutido, que é captação de clientes para negócios locais, pensamento criativo e gestão estratégica. Rony Santos, meu amigo, seja muito bem-vindo, fique à vontade, uma boa noite, a casa é sua. Fala, Zenildo, boa noite. É uma satisfação imensa, velho, estar aqui reencontrando você depois de muitos anos, batendo esse papo legal e na oportunidade de um papo de AZ, onde nós vamos falar um pouquinho aqui sobre estratégia de vendas, vamos falar também sobre como você faz a captação de clientes, qual é o melhor momento para fazer, se todo mundo pode fazer ou não. Vamos falar também aqui coisas interessantes, onde os nossos telespectadores irão aprender a importância de vender. Quem sabe vender não fica sem dinheiro. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com esse papo com você. Eu sou o Rony Santos, eu sou estrategista digital, pensamento criativo e gestão estratégica. É claro que com foco em captação de clientes através do nosso tráfego pago. E também tem outras estratégias que a gente utiliza para fazer essa captação de clientes. E ao longo da nossa conversa, a gente vai desenvolvendo aí, eu acredito que muita coisa boa está por vir durante aí essa uma hora de papo. Rony, eu de antemão agradeço demais a sua participação aqui. Já tinha algum tempo que eu queria convidar você, mas sua agenda é lotada. E ainda bem que a gente deu certo agora. E, assim, é um prazer. Realmente, muito tempo que a gente se falou, né? E, assim, é um prazer eu receber você hoje aqui no podcast Papo de AZ, te agradecer e já começar com uma pergunta que eu acredito que todo mundo, os nossos ouvintes que vão nos acompanhar, com certeza vai querer saber. O que é, Rony, tráfego pago? Azenilton, o tráfego pago, ele é uma ferramenta. Assim como, por exemplo, nós temos hoje a TV, nós temos o rádio, temos o outdoor, temos a pessoa que entrega o panfleto, e o tráfego pago, ele é um meio de fazer com que as pessoas cheguem em determinado local. Quando eu digo isso, é tirar do ponto A e levar para o ponto B. O que acontece? Tráfego pago é captação de pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Eu sempre digo, tráfego pago não vende, tráfego pago faz a atração da pessoa. O que eu faço? Por exemplo, bem claro, se eu hoje, Azenilton, pegar aqui, tirar uma foto de uma folha em branco e colocar essa folha dentro de uma campanha no gerenciador de anúncios, é onde a gente faz as campanhas, e colocar uma verba, por exemplo, de R$ 8, a plataforma ela vai mostrar essa folha em branco para todo mundo. Então, assim, a plataforma ela vai apresentar o seu produto ou o seu serviço para todo mundo. Agora, se a pessoa vai clicar ou não, depende da oferta, depende do anúncio, quando eu falo anúncio do criativo, porque, assim, impulsiona tudo, até o que não presta. Se você pegar um produto ruim, um serviço ruim, você vai impulsionar. Agora, se as pessoas vão clicar ou não, aí já depende da sua estratégia, depende do seu anúncio, da sua oferta. Quando você pergunta o que é tráfego pago, tráfego pago é um meio que nós temos de impulsionar negócio local. Quando eu digo impulsionar, é porque se eu trago pessoas interessadas, essas pessoas vão chegar no WhatsApp da empresa, a empresa tem ali uma grande oportunidade de vender. E quando vende, você impulsiona, entende? Tudo bem, Rony. Assim, qual a diferença? Porque a gente está acostumado muito com, às vezes as pessoas falam assim, o vídeo de fulano viralizou, né? Qual a diferença principal entre essa questão da questão orgânica para o pago? Pronto, vamos lá. O orgânico é tudo aquilo que você faz por sua conta. Por exemplo, a Zenilton pega ali, grava um vídeo, posta esse vídeo na plataforma. Pronto, a Zenilton produziu conteúdo para a plataforma. Então, esse é orgânico. E aí a Zenilton fala, cara, eu queria que esse vídeo chegasse a mais pessoas. Acontece no orgânico do seu vídeo, do seu conteúdo ser muito bom e a plataforma, ela distribui isso. E aí é onde acontece a viralização. As pessoas se conectam com o que você está falando, com o seu vídeo, e aí ela acaba pegando aquilo e distribuindo de forma orgânica, sem que você coloque dinheiro.
O tráfego pago é diferente. Por exemplo, no orgânico, você trabalha para a plataforma. Quando você vai para o tráfego pago, a plataforma ela trabalha para você. E você fala, olha, vou colocar um dinheiro aqui e eu quero que você pegue esse meu vídeo e distribua. E aí é isso que acontece. Quando você apenas posta conteúdo ali, você está trabalhando para a plataforma. Mas quando você contrata a plataforma, ela trabalha para você, que ela começa a distribuir o seu conteúdo, independente de viralizar ou não. Então, é a diferença. Pago, é no tráfego pago, tá aí. O orgânico é tudo aquilo que a gente produz. Um history que você faz hoje, um carrossel que você posta ali, tudo que você posta e não coloca dinheiro é orgânico. Tudo aquilo que você posta e coloca algum valor para chegar nas pessoas, as pessoas que você quer que chegue, aí é o tráfego pago. Entendi, Rony. Muito, muito bem explicado aí essa, Resumindo, essa né? questão. Às vezes a gente tem de fato, essa dúvida, porque às vezes as pessoas costumam dizer muito, o movimento orgânico e tal. E assim, Rony, é, para um comércio, divulgar uma publicidade, o orgânico, ele, por exemplo, quando ele atinge, ele é melhor do que o pago? Veja bem, muito interessante você pontuar isso. Olha, quando o comércio, vamos falar aqui da pessoa que trabalha com estética. Ela tem uma base de seguidores. Ela tem ali 1.000 seguidores ou tem 500 seguidores. Aí ela fez um postzinho, colocou lá. É óbvio que a plataforma não vai entregar para todas as 500 pessoas ou para os 1.000 seguidores dela. Isso a gente sabe que não vai entregar para todo mundo. Só que, no que entrega, se o conteúdo for bom e tiver a conexão, ela consegue vender para esse público também. Só que aí ela pensa, nossa, eu vendi para esse público, ela já percebe que o produto dela é bom, o serviço é bom. O que ela precisa fazer? Ela precisa agora aproveitar esse gancho e potencializar isso, que é fazer com que mais pessoas, naquele mesmo entendimento, consiga ver esse vídeo, esse conteúdo que ela colocou. É onde entra o tráfego pago. Consegue vender pelo orgânico? Consegue sim. Eu sempre falo o seguinte: é legal você pegar as pessoas que ninguém compra de primeira. Ninguém compra de primeira. Então as pessoas querem saber o que elas estão comprando e, mais ainda, de quem elas estão comprando. E o que a gente faz? Faz o tráfego pago levando as pessoas para o perfil daquela profissional, para conhecer o que aquela profissional trabalha, como ela trabalha, a rotina dela. Automaticamente, quando eu pego uma pessoa que nunca viu falar daquela profissional e entra no Instagram, na rede social daquela profissional, ela começa a acompanhar aquela profissional. E aí existe uma possibilidade grande, que é o que você falou, das pessoas comprarem daquela pessoa. Então, isso é muito interessante. Cuida da vitrine. A sua rede social, ela é vitrine. Se você não cuidar da vitrine, você não vai conseguir vender. E detalhe, ninguém compra pela vitrine. É atraído pela vitrine e compra no relacionamento. Então, no orgânico, é a sua vitrine. O tráfego pago, ele vai levar pessoas para conhecer a sua vitrine. Quando essa pessoa cai na vitrine, que ela vai para o segundo passo, que é o quê? Te chamar lá no direct, te chamar no WhatsApp, enfim, qualquer ponto de relacionamento, é onde você precisa trabalhar com qualidade para fazer a venda. Ô, Rony, quais são as principais plataformas que você utiliza? Pronto, vamos lá. Rapaz, é importante isso, porque assim, nós temos o Meta Ads, que é atenção. Quando eu digo atenção, estou falando de, por exemplo, a pessoa está ali rodando feed, ninguém está lá para ver anúncio. Só que aí ela, opa, aparece, a Zenil está apresentando a solução de um problema. Ela, nossa, isso aqui é legal. Aí o que? Eu chamei a atenção daquela pessoa com um problema que a Zenil estava falando que ele resolve. Pronto. Aí entra o MetaX, que é Instagram, Facebook. Pronto. Quando vai para a intenção, aí é diferente. A intenção, ela é no Google. A intenção, ela é também no YouTube, que a gente chega no Google e pesquisa lá, limpeza de pele em Vitória da Conquista. Nós estamos na intenção de encontrar um profissional de limpeza de pele. Entende que Google é intenção, Facebook e Instagram é atenção. Então você precisa saber qual o momento certo para fazer o tráfego nessas redes, entende? Entendi, sim, Rony. Assim, para eu que sou leigo nesse ramo, tem alguma diferença
financeira, principalmente entre o Google e a Meta? Veja bem, é ponto importante. É a pergunta que todo mundo faz. Vem cá, mas eu preciso investir muito para fazer tráfego pago? A plataforma, ela fala o seguinte, isso eu falo no Instagram e Facebook, que é o Meta. $1. O que é $1? Hoje está R$ 5,80. Então, se você tiver com R$ 6, você já consegue subir uma campanha. Só que vai ter resultado? Você vai conseguir vender com esses 5? Se você tiver com estratégia bem montada, você vai conseguir alcançar um público, mas não um público expressivo. Então, a partir de R$ 6, você já pode colocar uma campanha no ar. No Google é diferente, porque tem a questão de leilão também, entendeu? Você precisa ganhar o leilão. Então, você tem que estar com um anúncio bom, um anúncio bem estruturado. No Google, eu sempre falo, a partir de R$ 20 por dia. Porque é aquilo que eu estou te falando. Quando alguém pesquisar, você precisa aparecer. Mas se você estiver colocando R$ 20 com um anúncio ruim e o seu concorrente estiver colocando R$ 15 com um anúncio bom, pode acontecer do cara de R$ 15 aparecer mais do que você. Porque o anúncio dele está bom. A palavra-chave está bem direcionada. Então, você acaba tendo essa perca. Eu coloquei mais dinheiro, o fulano colocou menos e conseguiu mais contato do que eu. Tá aí, hein? O diferencial. Um anúncio bem feito, uma oferta bem estruturada. Você falou sobre a questão da vitrine, Rony. Eu estava ouvindo você em outro podcast há algum tempo atrás, e você falava Uhum. dessa importância da vitrine. Às vezes a gente acompanha as redes sociais e vê algum anúncio, o que você citou, rolando ali as redes sociais, e vê um anúncio e nem sabe de onde veio, de onde partiu. Qual o ponto de partida para se colocar um anúncio nas redes sociais? Tem uma preparação da publicidade? Você dá dicas também sobre a forma de como vai ser montada a publicidade e se o produto também faz diferença na hora É de montar a muito publicidade? pronto. São os pontos cruciais que você colocou aí. Ó, um anúncio mal feito será visto por pessoas que não têm nada a ver com o que você está vendendo. Então, primeiro, você precisa identificar com quem você quer falar, como você quer falar e o que você quer dessa pessoa. Qual ação você quer. Então, por exemplo, você está na rede social, você vai ver vários anúncios. Só que imagine só, vou citar um exemplo claro. Você é vegano. E aí tá o tempo todo um anúncio de churrasco ali aparecendo na sua timeline aí. Tu vai clicar nesse anúncio? Não. Não vai clicar, porque é isso que. Então, as pessoas têm que pensar isso. Olha, se eu quero vender um produto, um serviço para pessoas de até 25 anos, não faz sentido eu colocar de 18 a 55, se meu público é só até 25. Então, eu preciso atingir uma fatia do público. Então, assim, tem procedimento que a gente sabe, por exemplo, clínica odontológica, a gente trabalha muito aqui. A gente sabe que para eles que vendem prótese, de 35 a 65, a 64, entendeu? Então não faz sentido eu ficar mostrando esse anúncio, gastando dinheiro com um público abaixo disso aí, porque a pessoa vai ver, mas vai passar. Então, é o que eu sempre, quando você perguntou sobre as dicas de como gravar, de como criar o anúncio, eu sempre peço para o cliente, faça um do seu jeito, mande para mim, porque aqui eu vou fazer mais 3 com base no que você mandou. Porque vai, entende? Porque assim, ela tem um pensamento dela, eu tenho que pegar o pensamento dela e melhorar aquilo. É a minha função, é o meu papel, pegar a sua ideia e melhorar para que você consiga vender. Então, assim, não é só você mandar e eu subir a campanha de todo jeito. Não, tu vai mandar falar, Zenilton, olha, esse tipo de anúncio que você mandou aqui, eu entendi, só que para a gente falar com o público que você está buscando, ele tem que ser feito dessa forma. E aí, nós vamos modular isso para que você consiga ter resultado. Não vou deixar você. Porque tem situações, a gente pegar aqui na empresa, cliente que chega, não, mas eu contratei um videomaker. O cara cobrou R$ 2.500 para fazer o vídeo. Pô, legal, o vídeo ficou na qualidade, ficou muito bom tal. A gente sobe na campanha. Cara, não tem resultado. Aí eu falo, olha, faça dessa forma assim, assim, assim. Ela vai lá, pega o celular dela e grava, conecta mais. Porque eu vou te falar o seguinte: ninguém está na rede social para ver anúncio. Então, ninguém está na rede social para ver anúncio. Eu não estou, você não está. Só que a gente está para ser impactado. A gente precisa ser impactado.
Então, quando eu falo assim, impactado, poxa, eu tô com esse problema aqui. Aí tu chega falando sobre clareamento, não sei o que, papo, opa, que legal. Isso aqui é para mim. Eu vou conectar com o que você está me passando, e não porque é um anúncio. Entende? Então, por exemplo, hoje em dia você não pode fazer da rede social uma panfletagem. Nada contra o panfleto, mas todo mundo está ali para entretenimento. Tanto que os melhores anúncios são os anúncios que não parecem com anúncio. Os melhores anúncios são os anúncios que não parecem com anúncio, que é o quê? Eu estava até conversando hoje com um cliente, um parceiro nosso, e aí eu falando com ele, olha, começa a gravar de forma que a pessoa preste atenção no que você está fazendo, mas não muito no que você está falando, porque ela começa a ver ali o que você está, tipo, está dirigindo o carro, ela começa a ver a rua que você está, mas está te ouvindo. Está te ouvindo e vendo o que você está fazendo, entende? Que é diferente de você tá aqui o tempo todo na tela falando, você tem que comprar meu produto é bom, não sei o que e tal. Não é isso. Quando é para falar do produto, aí nós temos que pegar as pessoas que já consumiram, que já utilizaram aquele produto, e aí vem a prova social, que é colocar essas pessoas para falar sobre o que você vende. E aí é diferente, porque pessoas se conectam com pessoas, e pessoas acabam sendo influenciadas porque fulano comprou, gostou, fulano contratou e gostou. Entende? E aí é o tipo de anúncio que a gente utiliza, sem botão, sem nada. É aquele anúncio que você prende a atenção estrategicamente da pessoa, você vai entregar para ela a pessoa que está com um problema ali, e se você mostra que você entende do problema dela mais do que ela, pode ter certeza, ela passa a confiar no seu método de trabalho. Por isso que é importante o profissional. Sua conversa está assim espetacular, muito esclarecedora, porque é um assunto ainda, não é um assunto novo, mas é um assunto, vamos dizer assim, recente ainda nessa Certo? questão de, se a gente pegar uma linha do tempo, é um assunto recente. E É era popular, só mas é vago. isso, exatamente. E aí eu queria, pegando essa fala sua, quando foi, Rony, que houve essa virada, né? A gente tem, você falou da panfletagem, tem os outdoor, carro de som. Quando foi que foi percebido, teve essa percepção para a publicidade nas redes sociais? Isso tem muito tempo. Quando eu falo muito tempo, por exemplo, desde 2014 já tinha gente subindo anúncio nas redes sociais. E aí, pouquíssimas pessoas estavam surfando em grandes possibilidades, porque muita gente não tinha conhecimento até. Só que, rapaz, a virada no digital que deu um boom veio na pandemia. Quando todo mundo precisava vender, mas ninguém poderia sair para comprar. E aí entra essa parte da pandemia, onde muita gente com um negócio local tinha estoque, mas não podia abrir, toda aquela onda. As pessoas começaram a acreditar mais no digital e as pessoas passaram a ter mais facilidade em compra online. E aí onde entrou a publicidade digital, aí entrou a questão, fortaleceu o tráfego pago, tanto que foi um boom grande que todo mundo achou que fazia tráfego pago. Naquela época, muita gente fazendo, só que hoje deu uma diminuída no número de profissionais, porque tinha gente que fez no ímpeto ali, quando percebeu que era além de subir uma campanha, aí, cara, o jogo começou a virar. Aí você separa os homens dos meninos, sabe? Aí o jogo começou a virar. E aí quem estudou, quem se posicionou, começou a entregar mais resultado. Então, quando você me pergunta a virada de chave, as pessoas perceberam o seguinte: todo canto que eu vou tem alguém com o celular na mão. Todo canto que eu tô tem alguém com o celular na rede social. E aí começou a observar as oportunidades que ali está, sabe? Por exemplo, hoje em dia, se você vai na fila de um banco, que quase ninguém vai, mas um exemplo, muita gente está ali no celular. Tudo que você está esperando, você está passando tempo no celular. Então, as empresas começaram a. Alguém começou a apresentar isso para as empresas e eles começaram a acreditar que seria uma melhor forma. E aí vem a questão do WhatsApp. Quando vem o WhatsApp, que a pessoa clica no anúncio e vai direto ali para falar com o proprietário da loja, aí foi a grande sacada de mestre. Qual é a sacada de mestre? Nossa, a pessoa está do outro lado, clicou, mora na minha cidade, na rua tal, clicou para poder pegar informações a respeito do meu serviço e ela nem me segue na rede social. Porque o anúncio ele aparece independente de você seguir ou não a empresa, você vai ver o anúncio.
Agora, se o serviço dela for algo que você busca, você vai clicar e vai falar com alguém lá no WhatsApp. Então, quando isso aí começou a popularizar, meu amigo, muita gente começou a aumentar o faturamento. E, detalhe, porque quando você hoje contrata um gestor de tráfego e ele é estrategista, ele te ajuda, por exemplo, a levar para o seu WhatsApp por mês, a depender do segmento, mais de 200 pessoas. Coisas que é difícil você colocar dentro da sua loja. Quando eu falo loja, numa cidade pequena, um negócio pequeno, entendeu? É difícil você ter esse fluxo de 200 pessoas. E são pessoas que não sabiam que você existia, morando na mesma rua, não sabia que sua loja existia, ou não sabia que você é o cara que conserta ar-condicionado, é o cara que faz a higienização de estofados, entendeu? Então, isso facilitou demais. Eu até brinco que é, o digital ele veio para aproximar pessoas e marcas de pessoas, quando antes a gente só via no outdoor o nome das grandes empresas. Você não via uma pequena empresa aparecer no outdoor, era muito difícil. Hoje não, cara. Hoje aqui, ó, na mesma rede social, no mesmo formato, mesma plataforma que eu subo um anúncio para a moça que vende pipoca ali na praça, a grande empresa, um exemplo, Coca-Cola também usa, é a mesma ferramenta, bicho. Então, democratizou o espaço. Ô, Rony, sobre essa fala sua, assim, eu queria perguntar para você, porque, assim, e aí eu volto a reforçar sobre a questão do profissional, de contratar o profissional, porque ele vai direcionar melhor a marca e a publicidade para aquele público que o cliente quer, né? Então, sobre essa questão, eu queria perguntar para você o seguinte: tem algum mito que o pessoal conta, porque às vezes você vê muita coisa no YouTube que o pessoal fala, com R$ 6 você consegue atingir o bairro inteiro da sua cidade, onde você mora. Mas a gente sabe que tem os dois tipos, né? Tem um tipo que eu vou chamar amador, que é aquele tipo que você entra pelo próprio Instagram e turbina Funciona? um reel, por exemplo, ou um stories, mas tem o trabalho que você faz que é um pouco diferente. Pronto. É importante isso aí. Qualquer pessoa pode subir um anúncio. Agora, acertar a oferta é diferente. Então, aquilo que eu falei, com R$ 6 você coloca uma campanha no ar. Agora, se você vai ter resultado, não depende. São vários fatores. Ah, é, por exemplo, porque assim, ó, dentro da plataforma nós temos ali, você pede a ela o que, que você quer. Ah, eu quero vender, é uma ação. Eu quero ser visto, é outra ação. Eu quero que as pessoas curtam o meu conteúdo, é outra ação. Então, assim, tem os objetivos de campanha. Quando você pergunta, é muito importante isso aí. Se você não tiver entendimento de qual o momento ideal para aquela empresa, você vai usar a estratégia errada e ela não vai ter o resultado que ela almeja. A pessoa fala, eu quero vender. Ah, você quer vender? Tá, então beleza. Qual é a oferta que você tem? Porque assim, o tráfego pago não é para você divulgar o seu produto mais barato ou o seu produto mais caro. É para você divulgar um produto que leve pessoas para conhecer você e a partir dali ela comprar outros produtos. Entende? Que, por exemplo, a pessoa que trabalha a manicure, vamos falar de manicure para uma cidade pequena, ela é especialista em gel, aplicação em fibras, unha de fibra, um exemplo. Cara, mas aí tem um detalhe importante. Para que as pessoas conheçam ela pode colocar uma campanha para esmaltação, para cutilagem, sabe? Porque assim, primeiro as pessoas têm que conhecer essa base para depois conhecer a outra parte dela. Aí a pessoa chegou na cutilagem, conheceu a profissional, ela mostrou os resultados que ela já fez lá, né, de alongamento, a pessoa, nossa, gostei demais, já tem uma confiança. Agora, não, quero vender direto esse produto aqui. Para as pessoas que te conhecem, beleza, mas se não te conhecem ainda, primeiro você tem que ser conhecido por essas pessoas. Elas têm que saber que você é boa no que você faz. E para que isso aconteça, existe um funil, né? Aquela pessoa fria, a pessoa morna e a pessoa que vai lá para o fundo do funil, que tanto que um funil começa assim e vai fechando, que nem todo mundo que está aqui vai comprar de vocês. Então, eu quero impulsionar, vou ter o mesmo resultado que o cara ali falou na internet que eu vou ter. Vai lá, impulsiona um conteúdo, coloca lá R$ 6, e aí vai passando dia, nossa, não tive resultado. Porque tráfego é análise de dados. Eu tenho que saber, por exemplo, eu consigo saber
Quantos por cento assistiram 100% do seu vídeo? Quantas pessoas assistiram apenas 75% do seu vídeo? Quantas pessoas assistiram 25% do seu vídeo? Logo, a pessoa que assiste só 25% do seu vídeo, eu tenho que pensar, não teve interesse. Um vídeo de 1 minuto e meio, só 25% não teve interesse. Aí tem lá uma pessoa que assistiu 75%. Eu preciso dar atenção maior para essa pessoa que ficou um tempo a mais. Você está entendendo? Que é estratégico. Então, você precisa analisar esses números. Não é só subir a campanha que vai ter resultado. Quando você sobe uma campanha só para homens, você tem que saber o perfil. Tem até o horário específico, cara, para você tentar pegar esse público. E tudo é teste. Não existe o certo ou errado. Existe aquilo que você testou e deu certo para você. Porque uma estratégia que deu certo para a Rony, ela pode não dar certo para a Zenilton. Ou vice-versa. Então, depende do seu público. Depende de cidade. Às vezes a gente vê assim a pessoa falando, fulano faturou 300 mil reais com procedimento em São Paulo. Aí a menina, numa cidade de 8, 10 mil habitantes, vê aquilo, vou fazer, que vou faturar também. Não é por aí, entendeu? Ela tem que entender o público dela. E aí começar a escalar. Não adianta a gente olhar e falar, nossa, se eu vou fazer igualzinho ele fez, vai dar certo para mim. Não. Você pode falar, poxa, eu sei fazer isso aí. Vou adaptar essa ideia para o meu público e aí eu vou conseguir ter esse resultado, entendeu? Modelar. Mas, e não copiar não vai funcionar. Tanto que a rede social tem isso. Às vezes não é quem coloca mais, é quem tem o melhor conteúdo. Porque a própria rede social, ela sabe que as pessoas não estão ali para verem anúncio. Então, elas querem que o seu anúncio pareça natural. Justamente para a pessoa não sair. Ela quer que tenha retenção, ela quer que as news chegue ali, fique olhando aquilo ali e depois é para o próximo passo, que é comprar. Porque quando, por exemplo, seu conteúdo é bom, seu anúncio ele é bom, você pode colocar o mínimo que ele vai ter resultado. Mas aí você tem que acertar muito. E para acertar, você precisa ter muito teste, muito teste. Aí tu fala, Rony, mas depois que eu acertei, eu diminuo? Não. Acertou, aumenta para você poder escalar o negócio, para você vender mais. Ô, Rony, e uma curiosidade, é mais fácil ter o produto, a publicidade com produto ou serviço, ou não tem diferença? Tem diferença, sim. Porque assim, serviço e produto é diferente. Totalmente diferente. A publicidade para serviço, ela é onde a gente trabalha mais com o resultado do serviço. Aquilo que eu falei, prova social. Por exemplo, quando eu quero vender higienização de estofados, quando eu quero vender por exemplo, conserto de máquinas, um exemplo. Cara, eu vou mostrar o meu resultado. Eu vou mostrar o meu anúncio vai ser mostrando o resultado de outras pessoas. Porque ali, o Azenilton vê, nossa, aqui tem uma máquina dessa quebrada. Eu estou precisando consertar. Então, o serviço, ele acaba sendo mais fácil de vender por isso, porque assim, são problemas que nós temos no cotidiano, tá? Tem alguém que resolve. Agora, vamos falar sobre a venda de, cara, um produto, um ar-condicionado, por exemplo. Você vai vender um produto do ar-condicionado. Ali a pessoa tem que estar muito querendo comprar um ar-condicionado, entende? Que ela tem que estar muito querendo comprar um ar-condicionado. Outra coisa, Léo, da barbearia, né? Pronto. Sim. Cara, ele vende a experiência aí da galera lá no espaço dele. Tem barbeiro em todo canto você encontra, mas ele tem um diferencial, entendeu? Então, o diferencial é sobre serviço. Então, acaba sendo mais fácil. Agora, imagine se ele estivesse vendendo tesouras ou máquina. Então, é óbvio que, logo, quando você está vendendo uma tesoura máquina, você tem que procurar pessoas que estejam querendo isso. Já um serviço, não, barbeiro. Você anuncia para público aberto, depende da idade que você quer fazer ali. Por exemplo, não tem como você colocar pessoas interesse em corte de cabelo. Um exemplo. Você vai colocar qual o público dele, qual o seu público aí. Aí vai colocar, o meu público é de 18 a 30 anos, é a galera que está aí, 18 a 25 anos. Você vai aparecer para essa pessoa mostrando o que essa galera está utilizando no dia a dia. Então, serviço acaba. Não existe o melhor e o pior. Tem aquele que depende das estratégias. Tudo é estratégia. Tem público para qualquer coisa. Tem público para tudo, Azenilton. Pode ter certeza disso. Você só precisa encontrar esse público no local certo. Que aí você vai vender. E um pequeno empresário que
está nos assistindo agora e entrar em contato com você, Rony, ele nunca teve experiência com o tráfego pago, qual seria o direcionamento que você daria para ele iniciar uma campanha? Pronto. Primeiro momento, analisar o perfil do Instagram dele, aquela vitrine que a gente estava falando um pouquinho antes aqui. Né? Então, assim, um pequeno empresário, ele pode ser pequeno, mas tem uma longa história. Nós precisamos mostrar essa história dele na região, mostrar como ele vende, como ele resolve o problema, pegar as pessoas que já tiveram algum contato com o que ele faz, para que essas pessoas comecem a falar sobre ele, que é prova social. E aí ele pode, agora é o momento, porque se ele tem história, ele tem como vender, sabe? Então, o pequeno empresário, ele tem que se posicionar igual os grandes. Eu falei aqui, o mesmo espaço que uma grande empresa tem, ele também tem, ele só precisa saber utilizar. E é totalmente possível. Não quer dizer que ele tem que chegar aqui e investir R$ 50 por dia. Ele vai chegar e falar, olha, eu quero começar e a partir daqui eu quero ir melhorando. Então ele começa, por exemplo, caso básico, vou começar com R$ 12, tá? Qual no seu bairro que você quer aparecer? Vamos começar com 12. E aí, deixar claro para ele que é óbvio que assim, ele não vai ter 1 milhão de mensagens no WhatsApp colocando R$ 12 por dia, ele vai entender isso. Só que também a gente não quer que ele queime o dinheiro, a gente quer que ele consiga, aos poucos, e avançando dentro do mercado de tráfego pago, que é justamente, tem gestor que não trabalha com negócio pequeno. Eu sou ao contrário, eu quero pegar um negócio pequeno, porque se eu faço um pequeno empresário crescer, ele não me abandona. Ele não vai me abandonar, entendeu? Se eu pego um pequeno empresário que tem potencial, ele tem garra, ele quer crescer, eu ajudo ele nesse processo, ele fica um bom tempo comigo. Né? Porque, assim, tem muita gente que está iniciando que é muito boa no que faz. As pessoas só precisam ser vistas. Entende que ele é muito bom, mas as pessoas não sabem que ele é bom. É onde entra o tráfego pago, mostrar para aquela localidade que existe um profissional espetacular por ali. Aí você começa a ver o cara crescer. Fazer ele famoso, fazer ele autoridade, fazer ele referência no local. Que as pessoas, quando pensarem em tal serviço, lembrou de fulano. Pensar em tal produto, é lá em fulano que tem. E, por exemplo, citando essa questão da pergunta anterior, por exemplo, eu sou um pequeno empresário e quero contratar o seu serviço. Qual é o tempo que você acompanha? É o tempo que dura a campanha, a publicidade? E como você vai passando esses relatórios para os clientes? Diariamente ou só no final da campanha? Não, veja bem, o que acontece às vezes? Foi bom você perguntar isso aí, porque a pessoa não me contrata para fazer uma campanha. Ela me contrata para ter o pensamento criativo e fazer uma gestão estratégica para o negócio dela. Então, o que acontece? Logo, não é em cima de uma campanha. Eu vou sentar no primeiro momento, fazer o alinhamento de expectativa. Como está o seu negócio hoje? Onde é que você quer chegar? E nós vamos desenhar um caminho. A partir desse momento, eu vou fazer as perguntas, nós vamos identificar o que ele quer divulgar e para onde ele quer divulgar. Vamos subir a campanha. Essa campanha ela vai rodar um mês, porque a pessoa, quando contrata um gestor, ela não paga por campanha igual você compra pão. Você contrata o gestor por mês, né? Paga por mês. Paga um mês, você tem um mês todo ali para poder subir quantas campanhas você quiser que seu orçamento permitir. E aí, vamos subir as campanhas. A cada 7 dias tem uma reunião para poder alinhar os números, né, de 7 dias, para ver, porque tem aquele detalhe importante também. A pessoa viu o anúncio, clicou, foi para o WhatsApp. Eu preciso saber como está o atendimento da pessoa que cuida do WhatsApp com quem está chegando. Porque, aquilo que eu te falei, eu levo pessoas interessadas em seu produto ou serviço. Agora, a venda depende do relacionamento. Porque o grande erro hoje já está bem menos, mas assim, a maior parte dos pequenos negócios estão pecando justamente porque a pessoa clica no anúncio, chega no WhatsApp, a pessoa clicou no anúncio na segunda-feira, chegou no WhatsApp na segunda, a pessoa vai responder lá na sexta-feira. E aí fala, o lead é frio, as pessoas não respondem mais. Cara, pensa o seguinte, a pessoa não estava te procurando ali na rede social, não. Foi você que apareceu para ela mostrando um problema. Você despertou nela o quê? A atenção. Aí ela, opa, deixa eu ver isso aqui. Clicou, chamou. Se você não deu atenção, você despertou nela o desejo de resolver o problema, ela procura o próximo.
Então, tem tudo isso que eu estou te falando é que faz parte do acompanhamento. Ele contratou, a gente vai acompanhar. Tipo, todos os dias a gente vai estar olhando as campanhas, ele vai ter o WhatsApp do gestor para poder perguntar, olha, hoje não teve mensagem. Aí o gestor fala, normal, existe a sazonalidade. Não é todo dia, não é toda hora que você vai ter mensagem, não é toda hora que as pessoas estão na rede social para poder clicar e chamar você no WhatsApp. Então, tem essa educação, a gente vai educando, porque existe um tempo. A própria plataforma, ela diz o seguinte, você precisa, no mínimo, 7 dias rodando anúncio para colher os dados para você ir otimizando a campanha. Não é que quer dizer, não quer dizer que se você subir uma campanha hoje, quarta-feira, né, que a gente está gravando isso aqui hoje na quarta-feira, se você subir uma campanha hoje, amanhã você não vai ter mensagem. Pode acontecer de você subir a campanha hoje e daqui 3, 4 minutos já tem uma mensagem. Já tem uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Mas isso não quer dizer que sua campanha bombou. Não. Vai ter mensagem, a gente vai analisando, porque pode chegar pessoas de outra região, que não está na sua região também. E aí você vai o quê? Vai organizando, vai afunilando esse público para ser o que você quer. Só que para que isso aconteça, nós temos que entrar no jogo. Temos que jogar, sabe? Temos que chutar a bola para poder ir melhorando lá na frente para fazer esse gol. É por isso que eu sempre digo, todo curioso pode se tornar interessado e todo interessado pode se tornar um cliente. Não fique pensando que aquele curioso é apenas um curioso. Cara, ninguém vai clicar por acaso. Ela tem curiosidade, é porque ela quer saber mais sobre o seu negócio. Ela pode não estar pronta para comprar, mas você prepara ela no momento certo de comprar de você. Ô, Rony, e quem chegou até aqui acompanhando nosso bate-papo, que está super espetacular, mas ainda tem dúvidas em relação ao tráfego pago. E gostaria de fazer a pergunta para você o seguinte: realmente converte em vendas? E o que faz uma campanha converter mais? Pronto, veja bem, tráfego pago não vende. Tráfego pago atrai possíveis compradores. Quem vende é quem está cuidando do processo ali. Seja ele no e-commerce, o que acontece no e-commerce? Você tem que ter que a loja, né, online, quando eu pego a pessoa, tirei ela da rede social dela, estava vendo a vida dos outros ali, para levar para sua loja virtual, lá a apresentação do seu produto tem que ser muito boa para convencer ela de comprar. Não é o tráfego pago que vende, o tráfego pago pega a pessoa e leva para quem tem interesse de vender. Entende? Que, você perguntou, tráfego pago converte? Converte. Porque qual é a conversão do tráfego pago? Pegar a pessoa e levar para cá. Já, a conversão foi essa. E a conversão do empresário? É vender. Então, ele tem que pegar a pessoa que o tráfego levou e vender, porque ele fez a conversão dele, entendeu? Por exemplo, o WhatsApp não é e-commerce, que a pessoa clica no anúncio, chegou no WhatsApp e comprou. Não, o WhatsApp é relacionamento. Vendas é relacionamento. Não tem como você achar que só por a pessoa ter clicado no anúncio ela vai comprar. Se ela clicar no anúncio e chegou para você, não, eu quero, simples dizer, você não vendeu, foi ela que comprou. Muito bem, entendi, Rony. E, assim, eu estou tentando trazer as dúvidas, porque eu também sou curioso desse. Muito bem, mas desse... é legal esse papo aqui, só uma oportunidade, porque assim, tudo que você está perguntando, no dia a dia acontece. A pessoa, quando vem contratar, ela vem cá, mas eu vou vender mesmo? Mas você vende mesmo? Vem cá, mas e se funciona? Sabe? É normal isso, porque assim, quem não conhece, cara, precisa perguntar, senão vai ficar para trás. Exatamente. E você falou sobre o funil. Você poderia nos explicar melhor como funciona esse funil de vendas? Sim, consigo te explicar de maneira simples. Porque assim, ó, o funil, ele é onde faz com que a venda aconteça de maneira mais tranquila. Primeiro, você tem na sua cidade, imaginamos o seguinte, que a avenida principal, onde tem as lojas, ali passam todos os dias ali mais de 1 milhão de pessoas passando por ali. Pronto, ali é o topo do funil. Desse 1 milhão de pessoas que passa ali, uma pequena ponta dela ali vai entrar na loja e vai ficar olhando os produtos.
Entendeu? Que topo do funil, todo mundo passando. Pessoa que entrou na loja, pessoa que tem algum interesse. E dessas que entram na loja, se entrar 10 pessoas na loja, o que acontece? Tu não vai vender para 10. Dando um exemplo, tu vai conseguir vender para 3 a 4 pessoas, porque 1 milhão passando, de 1 milhão, 10 entraram na loja, de 10, 3 foram até o caixa, pegaram o produto e compraram. Então, assim, o funil é justamente isso, é você ir afunilando a possibilidade. Na rede social, o que a gente faz? Topo de funil, a gente mostra a loja no geral, mostra o produto, o serviço no geral, para a pessoa, nossa, que legal que tem isso aqui no meu bairro e tal. A pessoa viu ali, ela não te segue. Ela passou a te seguir, ela já está no meio do funil, porque ela passou a te seguir. Então, assim, ela já está no meio do funil. Depois que ela está te seguindo, que vem uma outra ação e ela vai para o seu WhatsApp, ela já está no fundo do funil. Desde que primeiro ela te conhece, depois ela te segue, acompanha tudo, e aí depois ela vai lá para poder fechar a venda. O funil funciona assim. Então, se você tiver 100, ganhou 100 seguidores em 2 dias, com o anúncio rodando, pô, não quer dizer que 100 seguidores vão comprar de imediato. Mais de 100 seguidores, você vai ter uma partícula, uma parte daquele público que vão te chamar no WhatsApp. Então, 10 mil pessoas viram, 100 começaram a seguir e 10 foram lá para o WhatsApp. O funil funciona assim. E aí você precisa estar... Essas pessoas... Aí 90 pessoas ficaram ali que não foram para o WhatsApp. Você precisa trabalhar isso. Que é justamente o quê? Convencendo ela de que você tem o melhor serviço, que você tem o melhor produto, que o seu serviço resolve o problema pelo qual ela está ali. E aí você vai apresentando isso nos stories, postando todos os dias, mostrando o seu dia a dia, o seu processo, a sua rotina, para a pessoa ir se conectando com você, para depois ela chegar no WhatsApp já pronta para comprar. Aí sim você fez o trabalho correto. Você não levou uma pessoa que nem sabe quem é você para o WhatsApp. Quando você leva, a pessoa chega lá, não sei nem porque eu estou aqui. Pasme. Tem gente que clica no anúncio que está com o valor do procedimento lá e pergunta quanto é. Entende que aí é o público frio. Quando você pega o público frio e manda para o WhatsApp, vai ter muito isso. Agora, quando você tem paciência de fazer esse processo de aparecer, jogar no que para a pessoa conhecer quem é você e depois levar para o WhatsApp, ela já vai sabendo quem é você, fica muito mais fácil comprar. É tipo por indicação. É tipo por indicação. Quando alguém indica, a venda acontece com facilidade. Não é porque você vendeu, é porque a pessoa que indicou vendeu você para ela. Muito bem, Rony. Muito esclarecida essa parte do funil e realmente você exemplificou e ficou muito bem esclarecido para eu que sou leigo e para os telespectadores também que forem. Ficou muito bem explicado. Meu amigo, a gente está caminhando para o nosso final, né? O bate-papo está super, Tá muito bom o bate-papo. não é? Tá espetacular, mas eu sei da sua agenda e da correria que é. Mas eu queria perguntar, aqui tem mais algumas questões ainda que eu gostaria e vou perguntar Fique à para vontade. você. Como é o dia a dia de Rony Santos? Rapaz, vamos lá. Olha, a vantagem de ser gestor é porque você tem o seu próprio tempo. Só que nesse seu próprio tempo, meu amigo, tu tem que cuidar das empresas. Então, o dia a dia, por exemplo, vou exemplificar aqui hoje. Um exemplo, o dia de hoje. Cara, acordei cedo, pego o celular, vou olhar todas as campanhas ali no gerenciador de anúncios que está rodando, o que aconteceu, se está precisando colocar saldo, tem que mandar mensagem para o cliente. A partir dali, venho para o computador, vou otimizando campanhas, olhando como está ali cada campanha de cada cliente, o que precisa ser feito ou se não precisa mexer. Depois de feito tudo isso aí, a gente parte para a prospecção, porque você, veja bem, eu trabalho com captação de clientes para negócio local, correto? Se eu não faço esse trabalho para mim, como é que eu vou entregar um bom resultado ao meu cliente? Eu preciso aprender a vender também para que eu consiga ensinar meu cliente a vender. Então, tem uma parte da prospecção que você vai vender o seu serviço, tem a parte de conteúdo, para quem faz muito conteúdo. Eu não produzo muito conteúdo na rede social, isso eu não produzo. Mas é preciso você estar ali produzindo conteúdo, visitando cliente, reunião com o cliente, o tempo todo alinhando expectativa, e aí vem a questão do pensamento criativo. Está dirigindo e pensando em como melhorar a campanha do cliente. Está dirigindo e está pensando ali se chegar um cliente de determinado segmento, como eu vou resolver o problema dele. Então, é antecipando o problema.
Para quando o problema chegar, você já tem a solução. Gestor tem que ser estratégico, tem que pensar rápido. Por exemplo, tinha um cliente aqui, pra você ter ideia, tem cliente na agência que a gente é um cliente que vende funerário, é plano funerário. E aí tu fala, cara, como é que tu vai vender um caixão, cara? Que assim, é algo que a pessoa vai lá e compra, né? Precisou, vai lá e compra. Cara, aí quando o cliente veio para contratar a agência, ele, eu quero aumentar o número de pessoas. Eu falei, então tá, não vamos focar na urna, vamos focar na qualidade de vida da família. E aí montamos a estratégia de bolar o plano festa, que a própria empresa, né, ela realiza o aniversário de Azenil. Você paga o plano funerário, só que ao comprar esse plano, por todo ano você vai ter uma festa de aniversário. Entende que a estratégia é outra, a pessoa não conta, eu até brinco, a gente paga para ser enterrado, mas não paga para uma festa. Então vamos mudar isso. Vamos colocar a estratégia de captação diferente. Na época, tomaram um susto. Falei, não, porque assim, ó, um plano é quanto? Um exemplo, R$ 60. Pronto, o cara vai pagar 70, mas ele tem direito a fazer a festa, a comemorar o aniversário dele para X pessoas que a empresa vai lá e vai entregar essa festa. E aí, se ele quiser mais gente, aí vocês cobram a parte por pessoas. Cara, deu super certo. Aumentou, tipo assim, 200% o número de fechamentos. Porque nós passamos a vender o plano festa com incluso o plano funerário. Sabe? Que aí existe a estratégia. É por isso que eu te falo. Você está pensando sobre isso. A Zenilton, um exemplo, a Zenilton vende frutas como? Pô, eu preciso encontrar uma maneira de levar os clientes certos para ele. Eu não posso esperar você chegar. Quando você chegar, eu já tenho que estar em mente de como te apresentar uma proposta legal. Quando eu falo proposta, não é financeira, é proposta de evolução do seu negócio. É proposta estratégica, entendeu? E é bem interessante quando você fala que não é só, quando você leva a proposta, é de expansão, né, e de Uhum. trazer mais clientes. Trazer mais clientes. Porque todo mundo quer vender. Agora, todo mundo quer vender todo dia. Se você, por exemplo, eu sempre falo com o meu cliente, cara, venda o seu produto para mim. Me venda o seu produto. Me impacte com o seu negócio aqui. Eu sempre falo isso. E aí o cliente, rapaz, agora você me pegou. Da grande maioria fala isso, agora você me pegou. Aí eu falo, tá vendo, cara, que para eu vender o seu produto, ajudar a vender, eu preciso comprar a sua ideia. Eu preciso comprar a sua ideia. Então, assim, você tem que chegar para mim, vender da melhor maneira possível. Porque se você conseguir me impactar, eu vou conseguir impactar outras pessoas. Aí é estratégia, entendeu? Essa fala sua é bem interessante, Rony. Inclusive, eu tinha ouvido ela já em outra oportunidade, em outro Uhum. podcast que você participou, e aí eu falei, rapaz, bem interessante, porque se não convencer ele, não vai convencer ninguém. Como é que. Exatamente, cara. Então, assim, não joga a responsabilidade do seu negócio nas minhas mãos quando nem você consegue administrá-la. Exatamente. É, Ô, e você, Rony, consegue ainda no seu dia a dia se desligar das telas um pouco? consigo. Eu tenho meu intervalo de qualidade. Eu chamo de intervalo de qualidade. Porque se você ficar o tempo todo ali ó, vidrado na tela, você não tem tempo de observar as possibilidades da natureza, que é onde existem as melhores estratégias, cara. Tipo, eu sempre faço uma caminhada, e na caminhada a gente brinca que é para perder peso, para perder barriga, não, cara. É nesse momento que eu estou longe das telas, mas eu estou estrategicamente analisando possibilidades. Então, não é na tela que eu desenvolvo a estratégia, é quando eu não estou nela que eu desenvolvo, que eu passo a pensar melhor, entendeu? Porque, assim, se eu tenho um problema, eu tenho que sair do problema e pensar na solução, deixa o problema para lá. E aí é o que acontece. Se eu tenho uma estratégia para fazer, eu não vou ficar aqui, nossa, não, eu vou andar e vou fazer coisas fora daquilo ali, aí a mente abre. Entendi. Você falou, Rony, sobre a diminuição, né, de profissionais com o fim da pandemia.
Aí em Vitória da Conquista, você encontra muitos concorrentes? Na verdade, assim, eu nem uso como concorrentes, eu uso como parceiros, né? Porque é isso que eu estou te falando. Tem muita gente boa em Conquista. Tem muita gente boa, tem muito gestor bom em Conquista, mas tem muito gestor também que está só pelo dinheiro. Você está entendendo que. E aí o que, que acontece? Por exemplo, às vezes aqui chega cliente, não gostei de fazer com fulano, porque fulano é ruim, não sei o que, não sei o que. Quando eu fui ver, não é que fulano é ruim, é porque aquela empresa estava oferecendo um produto para um público que não tinha nada a ver com ela, entendeu? E aí não é o cara que é ruim, que às vezes vai ter muita gente que critica o gestor. Mas assim, teve alinhamento? Não, não fizemos alinhamento. Aqui, quando a gente estava na conversa anterior, o cara foi impactado com essa ideia? Não, não foi impactado. É difícil você conseguir o resultado se você não é impactado com a ideia. Então, assim, conquista aqui tem muito gestor. E tem assim espaço para todo mundo. Você pode ter certeza disso. Tem espaço para todo gestor, tem espaço para todo social media, tem espaço para todo estrategista. Você só precisa encontrar o público. Por exemplo, tem empresas de marketing que só trabalham fazendo tráfego pago para a clínica de estética, outras só trabalham para a concessionária, outras só trabalham para a oficina, entendeu? Então, assim, seja bom em algo, descubra o que você tem mais facilidade de desenvolver uma estratégia. E aí vai lá e vai nesse público. Rony, Porque, assim, quem faz tudo acaba não fazendo nada. Quem quer vender tudo não vende nada também. exatamente. Eu ia te perguntar, e desculpa ter te interrompido, Não pode falar. sobre as novas tendências, né? É uma área que trabalha com tecnologia, né? Tecnologia e com informação o tempo todo. Quais são as tendências que você enxerga para um futuro próximo com essa acentuação e utilidade das IAs que chegaram também com força? Assim, Nilton, foi muito bom você tocar. Eu até me passar, foi bom você tocar nesse assunto. Cara, porque assim, ó, aí agora nós temos algo muito importante. Mark Zuckerberg, né, o tio lá, ele quer o seguinte, que o pequeno empresário não precisa contratar um gestor, que em poucos cliques você sobe um anúncio. E isso vai acontecer. O IA está aí para isso, para rapidinho você subir um anúncio ali. Então, aquele gestor que só aperta botão, aquele gestor que só sobe campanha ali, ele vai ficar para trás, porque ele vai precisar ser estrategista. As empresas não estarão mais contratando gestor de tráfego, estão contratando pessoas que pensem como fazer o anúncio dar certo. Você está entendendo que não é mais sobre apertar o botão, e sim estudar como fazer a empresa dele dar certo, como fazer o melhor anúncio, como fazer o melhor vídeo, como preparar a melhor oferta e como atingir o público. Porque subir o anúncio ele sabe, simplesmente clicar ali, porque a própria IA faz isso. Vai fazer isso, entendeu? É o que a plataforma está ótima, ela atualiza o tempo todo. Então está levando para esse caminho. Então, se você não é estrategista, se você é apenas um apertador de botão, pode ter certeza, vai ter dificuldade, porque a dona Maria vai ela mesma subir o anúncio dela. E aí ela vai precisar contratar um estrategista para montar a estratégia de como subir, para subir aquele anúncio. Então, assim, você precisa atualizar. Não é só ser gestor, é ser gestor estratégico. E aí tem um negócio importante também. Por exemplo, vai tomar o lugar de muita gente. Tem empresário, cara, que sabe dirigir, mas contrata um motorista. Entende? Tem empresário que vai entender de tráfego pago, mas vai contratar um gestor. Então, você só precisa estar bem posicionado, estar bem desenrolado com relação à estratégia, porque aí o cara vai procurar isso também. Não vai pegar qualquer pessoa e colocar ali. Ninguém vai pegar um motorista sem habilitação e colocar para dirigir, entendeu? Da mesma forma, a gente no tráfego paga os gestores. Nós temos que nos prepararmos justamente para ser a melhor opção. Não, eu sei fazer, mas eu preciso contratar ele porque ele vai me entregar um pouco a mais. Meu amigo, eu assim, sou curioso do assunto e me aventuro nas publicidades com o Legal. podcast aqui e, assim, e de forma leiga, claro, né? Sem muita habilidade,
Mas você trouxe de forma muito didática os detalhes Uhum. de como caminhar nesse mundo, né? Nesse mundo das redes sociais e apresentar os produtos ou os serviços. Meu irmão, é um prazer novamente, reforçando aqui, ter você aqui. Infelizmente, a gente está chegando no nosso final do nosso bate-papo. Bate-papo super informativo, espetacular mesmo. É Agradeço, isso. assim, sua participação, sua atenção em atender ao convite e de, assim, bater um papo com um velho amigo, né? Que foi... Poxa, que legal. E falar de coisas boas, porque assim, Azenildo, eu não usei nem nada técnico aqui, porque eu acredito o seguinte: hoje nós temos que facilitar o acesso e não dificultar com coisas técnicas. Então, assim, é o que você faz quando você tem um canal desse aqui, quando você tem um podcast desse aqui, cara, é para levar informação de forma totalmente relevante. É claro que vai ter sempre alguém que não conecta com o que está falando, ou não conecta com a maneira de como é apresentado o podcast, um exemplo. Mas, cara, o nosso intuito aqui é levar conhecimento. Aquilo que a gente aprendeu durante a nossa vida. Então, assim, você me conhece, eu já trabalhei em rádio, eu já vim da comunicação de muito tempo. Apenas de rádio eu vim para a parte de publicidade de gráfica, né? Fazer cartão de visita, panfleto, depois veio o digital, eu precisei acompanhar, porque senão eu ficaria para trás. Não estou dizendo aqui que todas essas profissões acabaram, mas eu precisava, de alguma forma, estar dentro do mercado. E eu percebi no digital algo muito bacana, onde eu poderia ajudar mais pessoas, fazer com que mais empresas, eu tenho um cliente em Zurique, tenho um cliente na Austrália, então assim, você tem cliente, o potencial que você seja gestor de tráfego, você conseguir alcançar clientes longe, que você nem imaginaria estar lá. Então, você acaba tendo esse cliente. A ideia, quando você fala, eu faço aqui de forma amadora, cara, feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, você sabe o que, é que você está buscando, então tu está fazendo o que você acredita que vai dar certo. O que, você precisa fazer? Apenas analisar o que foi feito, se deu certo. Se não deu certo, não é deixar para lá, não. Por que isso aqui deu errado? E aí, conserta. É onde a gente fica bom. Não é só, não deu certo, vou tentar outra coisa. Não, não deu certo esse anúncio aqui, por quê? Cara, quebra a cabeça. Procure outras pessoas. Olha, eu fiz um anúncio, cara, mas não funcionou. O que aconteceu aqui? Aconteceu isso. A gente precisa ter isso aí, porque você pode ter certeza. O gestor estrategista, ele não tem medo de passar informação, porque ele é criativo, cara. Não tem. Ele vai passar todas as informações que você precisar. E não é querendo te vender nada, não. É porque ele quer que o negócio aconteça. Ele quer que o mercado fique acessível, porque quanto mais amplo é o mercado, mais possibilidade nós temos. Então, Rony, você falou aí, eu pensei em começar esse podcast contando, puxando um pouco da sua vida, do início da comunicação. Você sempre foi da comunicação, mas aí eu pensei assim, eu falei, não, vai ficar extenso, uma outra oportunidade eu convido ele para trazer Não, mas... o início. E é isso, nós temos a história, isso, a pessoa olha aqui, isso aqui que você está fazendo, mas ela talvez não imagine que lá atrás você foi presidente de uma associação de jovens, onde você criou peça teatral, você criou vários movimentos, onde fazia naquela oportunidade com que pessoas que não eram vistas serem vistas. Muita gente saiu dali. Então, assim, é um papo interessante também. Não é um aventureiro, não é uma pessoa que está preparada para entregar muito resultado. Só cabe quem está do outro lado aproveitar, né? Eu sempre falo para os nossos ouvintes que quando eu tive a ideia de criar o podcast, era a ideia de trazer convidados de alto nível. Assim, eu não tenho dúvida em afirmar que meus convidados são de alto nível e totalmente domina aquilo que se propõe a dizer. E hoje com você, meu irmão, não foi diferente. Você trouxe aqui informações fantásticas e eu vou deixar aqui para você as suas considerações finais, né? Assim, com tristeza, porque eu queria continuar esse papo, mas eu sei que a correria não nos permite. E, assim, de antemão, Rony, te agradecer, te desejo sucesso, né, Igualmente. nessa caminhada sua. E
Bem, passo aí para as suas considerações finais, fala o que você quiser. Muito obrigado. Azelito, o primeiro momento eu quero agradecer. A gratidão precede a prosperidade. Então, eu quero agradecer muito, muito pelo convite. Eu sempre estou acompanhando, eu sempre vejo lá no TikTok, no YouTube, vejo no Spotify. Spotify eu descobri ontem que teve, né? Eu descobri ontem que tinha porque eu vi no card. Então, assim, é interessante demais. E cada episódio, cada entrevistado que você traz aqui no podcast, a gente sempre tira algo. Eu estava vendo também a moça que falou sobre a inteligência artificial. Foi muito bom o conteúdo dela. Então, assim, aquilo lá eu falei, olha que legal. Ela colocando sobre a questão da educação, sabe? Então, assim, hoje, só tem mesmo te agradecer, cara, pelo convite, me colocar à disposição, tanto de você quanto dos seus telespectadores. Qualquer dúvida que tiver com relação a tráfego pago, com relação à estratégia, de como desenvolver uma estratégia, não fiquem com receio, pode chamar. Eu só vou te vender se você quiser contratar o meu serviço, é diferente. Agora, uma ajuda, um auxílio, isso aí não tem preço, porque toda vez que eu ajudo alguém a resolver um problema, eu aprendo com isso. Porque cada um tem um problema diferente. Se eu ajudo a resolver, eu estou enchendo a minha caixinha do conhecimento e por aí segue. Viu? Muito obrigado. Que as coisas boas continuem acontecendo em sua vida. Você é um cara espetacular, você é incrível. Desde da época da associação, sempre acreditando no trabalho da gente, seja para gravar uma vinheta, seja para poder discutir ideias, elaborar um documento, algo a mais. Então, assim, tudo isso, hoje eu consigo fazer uma publicidade legal, uma estratégia legal, mas lá atrás eu tive essa oportunidade, na época dos blogs, cara. Blog, lá, lembra lá atrás? Ali a gente já estava no digital, mas não imaginava. Rony, e para os nossos ouvintes, telespectadores que quiserem entrar em contato contigo, como é que faz? Cara, é simples. @Rony com 2 N's e Y, gestor de tráfego. Rony, gestor de Pronto, tráfego. Ou beleza. então no 779-9985-9736. 99985-9736. Pronto. A gente vai colocar aqui também embaixo os seus contatos, Muito obrigado. beleza? Aos Valeu, nossos Adriano. ouvintes e telespectadores, o nosso muito obrigado. Curta e compartilha esse podcast, tá espetacular. Compartilha com quem tem dúvidas sobre o tráfego pago e quem tiver interesse e quiser entrar em contato com o Rony, pode entrar em contato com o número que está aparecendo na tela e o Instagram também que está aparecendo na tela. O nosso muito obrigado, fica todos na paz. Rony, um abraço, meu irmão. Tudo de bom para você, uma boa noite. Boa noite. Curta, compartilha, fica todos na paz e até o nosso próximo podcast. Abraço a todos.